Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Vamos juntos? Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez reunidos para esse culto de louvor e adoração. E um dia especial, né? O Dia das Mães, um dia feliz para algumas mães e para alguns tem o sentido da saudade também de mães e filhos. Eu queria convidar então os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Salmo 66, 8 ao 9. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma. Vamos orar nesse momento? Pai querido, Deus de amor, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar unidos, Senhor, nesse momento, em oração a Ti, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, ó Pai, pela proximidade dos nossos irmãos nesse momento, Senhor. Te pedimos, Senhor, que esteja conosco no decorrer desse culto que prestamos a Ti, ó Pai, no decorrer dessa semana. Esteja conosco, Senhor, com as nossas famílias. Isso que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. 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 Agora a gente vai ter um cântico do Inário, número 137. Louvai a Deus. Louvai a Deus, soberano, Senhor do que é feito. Louvai-o, sente vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai, e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia, e com amor vos defende, abençoa, porfia. Lembrai também que o Onipotente vos vem fazer feliz
lhes companhia. Amém. Amém. Como é bom estarmos aqui nesse final de tarde para juntos e juntas louvarmos a Deus e dedicarmos a Ele um tempo, não é? Separarmos um tempo para o culto ao nosso Deus. E eu quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 3. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3, a partir do versículo 13. 1 Pedro 3, a partir do versículo 13, que diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, porquanto com as suas ameaças nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Amém. Amém. O apóstolo Pedro começa falando, se você procede bem, se você for zeloso do que é bom, ninguém vai maltratar vocês, será? Na verdade, não era bem assim, né? Jesus foi zeloso no que era bom e foi muito maltratado, e na época de Pedro muitos estavam também sendo maltratados. Então ele diz, olha, mas se você vier sofrer porque está fazendo o que é correto, você deve ser mais feliz. Não tenham medo. Não tenham medo com ameaças, não tenham medo e não fiquem alarmados. E daí ele lembra, olha, santifiquem a Cristo como Senhor de vocês. Lembrem-se que Cristo também sofreu por seguir por um bom caminho, pelo caminho correto, não é? Convite, então, que o Senhor nos faz nesse momento, nesse tempo, em que a gente também sofre, né, de ficar separado. Hoje é dia das mães, né? Eu tô aqui com a Vilma. Como que é, né? Queria estar com os filhos, né? Mas é um momento de ficar em casa. Enfim, a gente sofre por fazer o que é certo. Mas a gente deve aprender, então, também nesse momento, né? Que se essa é a nossa tarefa, a nossa missão, se esse é o melhor que deve ser feito no momento, a gente também pede a Deus, dá-nos paz para cumprirmos a nossa missão e a nossa tarefa. E Ele nos dá a paz e nos dá a esperança e a certeza de que tempos melhores virão. Vocês perceberam que o Salmo termina dizendo isso, né? Estejam preparados para responder a todos aqueles que pedirem razão da sua esperança. A esperança é algo que a gente não enxerga, mas é algo que está dentro de nós e que nos faz prosseguirmos a cada dia. Vamos ter um tempo de oração, cada uma, onde está agora, curva a sua fronte, coloque a situação, o seu momento, o seu dia perante o Senhor nesse momento. Oremos ao Senhor.
vai fazer da nossa oração um cântico cujo nome é Canto da Esperança. Quando se abate a esperança, Ele se achega e nos fala: olha tua irmã que caminha e luta buscando um mundo melhor. Vê teu irmão engajado que transforma a vida com sangue e suor. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Quando se abate a esperança, Ele se achega e nos fala: vai procurar tua irmã pra juntar-se a ela no esforço da paz. E ao teu irmão vai unir-se na luta da vida que o mundo refaz. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Quando se abate a esperança, Ele se achega e nos fala: vem junto a mim, continuem, permaneçam firmes, que firme estarei. Fiquem comigo na luta, que força e vitória lhes concederei. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio esse mundo conosco lutar. Cantemos ao nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e veio este mundo conosco lutar. Amém. Que gostoso, né? A gente poder renovar a nossa esperança desse jeito, né? Sabendo que Ele luta conosco, né? Crer em Deus, né? Confiar em Deus, celebrar um Deus, ter fé em Deus, é isso. Mais do que ter uma certeza racional ou algo do tipo, ter fé em Deus é, na verdade, a gente poder dizer assim: é assim que eu vejo o mundo, é assim que eu vivo a vida, é assim que eu sigo em frente. Siga em frente, querido irmão, querida irmã. E eu perguntaria para você agora: você tem algum motivo de gratidão? Você tem algo a agradecer a Deus? Nesse dia de domingo, Dia das Mães, nesse domingo de maio, enfim. Será que se a gente parar e refletir, a gente encontra algo para agradecer? Eu acredito que sim. Então, reflita, pense e agradeça, tá bom? A Deus, agradeça às pessoas que te amam, que têm também manifestado a graça de Deus, e a gente vai cantar uma canção que fala justamente isso: obrigado, Jesus. E a gente vai, nessa canção, apresentar alguns motivos de gratidão também. Cante com a gente.
pelo sol da manhã. Obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. E para acabar, obrigado, obrigado, Jesus. Amém? Quero ler um texto da Palavra de Deus com você. Mais um texto agora, do Evangelho de João, no seu capítulo de número 14. É um versículo pequeno, mas que tem um grande significado. João 14 e 15. Temos muitas pessoas acompanhando os nossos cultos, pessoas que não frequentam cotidianamente a igreja de Santa Gertrudes ou que não frequentam nenhuma igreja, não é? E a gente sempre fica pensando, né? Mas cada igreja é de um jeito diferente, né? Cada igreja tem umas igrejas que parece que são mais alegres, espontâneas, outras igrejas são mais rígidas. Tem igreja que o pessoal é mais mandão e fica exigindo que tem que ser de um jeito. Tem igreja que as pessoas são mais liberais. Enfim, cada igreja tem um jeito diferente, né? A gente estava fazendo estudo do Apocalipse nas terças-feiras e lá eram 7 igrejas na região da Ásia Menor e cada igreja de um jeito diferente, não é? Tinha até igreja que Jesus nem estava na igreja. Jesus estava do lado de fora da igreja, entende? Então, quer dizer, o fato de ser igreja, na verdade, não significa que esteja no caminho certo. Veja que coisa interessante, né? O fato de ter uma placa, uma denominação, de ter um pastor ou um apóstolo ou qualquer coisa do tipo, não significa necessariamente que está seguindo no caminho, que seja discípulo, discípula de Jesus, enfim. E é importante a gente saber disso, e a gente, né, que é igreja, é importante a gente ter essa autocrítica também, né? De compreender o significado disso. O que mais tem hoje, agora, então, na internet são cultos, né? Também. Cultos dos mais diversos. E para nós, enquanto igreja, é importante refletirmos qual o nosso papel, qual o nosso significado para a sociedade. O texto do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, no momento que antecedeu a crucificação de Jesus, ele com seus discípulos e discípulas, o evangelista João vai se recordar de algumas palavras, dentre as quais diz: se me amais, diz Jesus, guardareis os meus mandamentos. Então nós temos aqui dois termos que são muito importantes para o povo de Deus: amar e guardar os mandamentos.
Há quem considere, inclusive, que os dois estão opostos, são opostos, não é? Ou seja, ou você guarda os mandamentos ou você ama. Jesus não coloca esses dois termos em oposição, mas é muito comum eles serem colocados em oposição. É comum as pessoas dizerem, né, não, amar significa você passar a mão na cabeça das pessoas, amar significa você cuidar e ignorar os erros, enfim, e outros pendem a balança para o lado do mandamento. Não, tem que cumprir o mandamento, tem que cumprir as regras que a igreja estabelece e tudo mais, não é? Esse era um dilema, então, que ganha muitos nomes e muitas formas. De fato, se a gente olhar para a nossa sociedade, é comum a gente perceber que a sociedade parece dividida em um segmento que supervaloriza a regra, que supervaloriza a ordem, que supervaloriza o mandamento, né? Tem que a obediência, e um outro segmento que valoriza mais a misericórdia, que valoriza mais o cuidado, a atenção. No contexto bíblico, quando o mandamento e o amor se separam, algo acaba estando errado, equivocado, não é? Especialmente quando o braço ou a balança pende demais para o lado da obediência. Em que momento a igreja pendeu mais o braço, o lado para a obediência? Quando ela assume o poder ou quanto mais ela precisa tentar manter o rebanho da igreja, né, as pessoas debaixo do seu poder, mais pesa a mão no conceito, na ideia de que seguir a Cristo é obedecer, não é? É obedecer. A obediência é a primeira coisa. E esse dilema vai sendo descrito no decorrer dos evangelhos e nas cartas de Paulo também. Aqueles que colocam a obediência em primeiro lugar. Será que foi apenas em obediência que a gente encontrou a nossa salvação, a nossa saúde? Será que foi apenas por obedecer? Quem vive apenas de obediência acaba tendo uma vida muito frágil, né? Eu sei, na vida da gente, enquanto pai, enquanto mãe, a gente tem momentos em que a criança obedece porque ela tem que obedecer, não é? Ela obedece porque ela tem o que obedecer. A gente educa a Ana Clara de tal modo que dificilmente a gente tem que falar, eu estou mandando. Quase nunca a gente fala isso, né? A gente prefere privilegiar o quê? Que ela vá compreendendo o que é melhor para ela. E conforme ela vai entendendo o que é melhor, quando a gente fala, Ana, está na hora de tomar banho. Ela vai entender que é o melhor para ela tomar banho. Então não precisa ir tomar banho porque ela está obedecendo a gente. E sim porque ela vai criando desde pequena a consciência do que é bom para ela, entendem? Esse é o caminho ideal. Não necessariamente ela já chegou nesse caminho, né? A gente ainda tem que mandar tomar banho, às vezes, enfim, né? Mas ela vai aprendendo, assim como a gente. Só que a gente vai deixando de ser criança, não é? E vai passando a fazer as coisas não porque nos mandaram, e sim porque a gente vai tendo cada vez mais consciência do que é melhor para a gente. E nesse versículo vocês veem que Jesus vai dizer o quê? Se vocês amam, vocês guardam os mandamentos. Mais adiante, ele vai discutir muito essa dinâmica entre obedecer e entre amar. E ele vai falar mais adiante justamente isso: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que ama, o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Percebem como que Jesus inverte a lógica. Se você coloca a lógica da obediência em primeiro lugar, você se torna intolerante para consigo próprio, intolerante para com os outros.
para com as outras pessoas. Se você coloca a lógica do amor em primeiro lugar, você passa a ser mais respeitoso para com você mesmo e passa também a respeitar mais os outros. E o que norteia a vida passa a não ser uma lógica do dever, mas sim uma lógica de fazermos as coisas por amor, de vivermos, de manifestarmos a graça por amor. Vocês imaginam um relacionamento conjugal que se baseia no dever, na obrigação? É terrível. É terrível. É um relacionamento que, na verdade, mortifica o casal. Uma relação familiar que se baseia apenas no dever não existe. Se não existe, se não deve existir, né, esse tipo de relação, quanto mais a nossa relação que norteia a nossa vida. Então Jesus vai dizer o quê? O meu mandamento fundamental é qual? É amar. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Tá certo? Amar, manifestar cuidado, manifestar afeto. Em alguns momentos, sim, é ter um diálogo mais duro, é sinceridade, né? Amor também, o amor tem que ser sincero, né? E não falso. Mas o convite para nesse Dia das Mães, né, em que se fala bastante de amor também, é que a gente vá mesmo colocando a base da nossa vida no amar. E se você acha difícil isso, peça então a Deus que possa abrir o seu coração e a sua mente para amar. Começando então talvez a amar a si próprio e também assim aprendendo a amar a todas as pessoas, como Jesus amou, sem impor barreiras, mas abrindo-se para a graça. Meu irmão, minha irmã, que assim o Senhor nos ilumine, que assim o Senhor te abençoe. Amém? Vamos cantar uma canção agora que fala sobre essa esperança futura que nos move, a plenitude do amor. A gente hoje vive, passa cada um dos dias, a gente estende a mão para as pessoas, às vezes, como o Pedro disse, a gente aguenta sofrimento também, mas por quê? Porque a gente está mirando num alvo. O alvo é qual? O alvo é a plenitude da vida para todas as pessoas. É isso que a gente quer para a igreja, é isso que a gente quer para o bairro, é isso que a gente quer para a nossa cidade, é isso que a gente quer para o nosso país, para o nosso mundo. Que a vida seja vivida e experimentada em abundância. E aí vem então a canção Shot da Vitória. Se perguntares sobre o dia da vitória, tu dirás com esperança, tudo aqui vai melhorar. O povo alegre realizará a história e no fim do tempo certo a colheita se dará. A fome haverá, não, violência haverá, não. Se a nossa força for além da romaria, o Senhor da harmonia afastará de nós a dor. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. É caminhando com os olhos do futuro, clareando onde é escuro, com a força da união. Que venceremos quem vai contra a natureza, pois sabemos com certeza prevalecerá a razão. A fome haverá, não, violência haverá, não, 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 não. Se a nossa força for além da romaria, o Senhor da harmonia afastará de nós a dor. Vamos lá? E a nossa terra terá vida abundante, para que a gente cante e dance a plenitude do amor. Laia, 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 laia. Laia, laia, laia.
gente cante e dance a plenitude do amor. Quando a gente vive o dia a dia na igreja, a gente fica celebrando o culto e pensando, poxa vida, né? Eu vou esperar ali a plenitude num tempo futuro, né? Mas a gente já está experimentando lá na igreja essa antecipação do reino de Deus. E hoje cada um na sua casa, às vezes com medo, às vezes sentindo a vontade de ir para o templo, é o desejo do reino de Deus, entendem? É o desejo do reino de Deus. Quando a gente estiver no templo, quiçá a gente possa desejar que o templo, no sentido da vida abundante, no sentido do bem-estar para todas as pessoas, se esparrame também por todos e por todas. Esse é o momento de oração também. Oração de intercessão, oração de dedicação das vidas. Então, se você agora tem um pedido, um motivo de oração, coloca perante Deus nesse momento. Não é que a gente não tem condições de resolver os nossos problemas. É que a gente reconhece que a gente precisa de ajuda. A gente reconhece a nossa pequenez. Então a gente clama a Deus ajuda também. Então, se você tem um pedido nesse momento, coloque perante o Senhor esse pedido seu pessoal ou familiar. E a gente pede pela família. E a gente pede pelas famílias que vivem nesse Dia das Mães, também não apenas a comemoração, né, a comemoração que possa se espalhar mais e mais, mas aquelas que vivem dores de separação, não a separação por causa do isolamento social, mas a gente tem famílias que vivem uma separação maior. A minha família, nesse dia, é o primeiro Dia das Mães sem a nossa grande mãe, a mãe Nega, Arabella, que nos deixou no início do ano. Então estamos todos num misto de alegria pelas mães que celebram a vida e também aquela tristeza por perdermos a nossa mãe. A gente tem também na nossa igreja, perdemos uma grande irmã e mãe de uma família bonita, Lícia, no ano passado. Esse é o primeiro ano, né, que a família vive sem a mamãe. Então a gente ora por essa família tão querida também do nosso irmão Romão, as filhas, netas, vamos interceder. Então, pelas famílias que sofrem a gente ora. A gente se lembra também dos filhos e filhas que perderam as mães, ou das mães que perderam os filhos, ou que têm seus filhos encarcerados. É importante nos lembrarmos também dessas pessoas e nos unirmos em oração. Amém? Coloque a sua vida perante o Senhor nesse momento. Oremos. Querido Deus e Pai bondoso, neste momento, sabemos que não estamos sozinhos, não estamos sozinhas. O Senhor está conosco e também há uma multidão invisível, uma multidão que não enxergamos, de pessoas intercedendo, orando umas pelas outras. Querido Deus, nós te damos graças, porque o Senhor nos dá vida e que se temos vida é porque temos uma mãe que nos gerou a vida. Te agradecemos por estas mulheres que se dedicaram a criar filhos e filhas. Clamamos a tua graça sobre as mães neste momento, que tenham, Senhor, tudo o que é necessário, sabedoria, saúde e paz, para vencerem nesses seus desafios. Clamamos pelo nosso mundo, que o Senhor possa, Senhor, manifestar a tua graça, levando aqueles que precisam de conversão à conversão, levando aqueles que precisam, Senhor, de saúde a encontrarem saúde, dando-nos consciência da missão que cada um tem a cumprir neste momento e cuidando de todos nós. Nós, Senhor, dedicamos ao Senhor a nossa vida, pedindo, dá-nos uma boa semana. Se precisarmos chorar,
que tenhamos liberdade para isso, mas que o choro possa ser passageiro, que a esperança aqueça os nossos corações e que assim experimentemos desde já o tecer de um mundo melhor. Nós te glorificamos e te engrandecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos receber a bênção de Deus? Eu vou fazer a bênção cantada, a bênção que tem por nome a bênção da mulher. Vou pedir para a Vilma cantar comigo também essa bênção. A bênção do Deus de Sara, Abrão e Agar, a bênção do Filho nascido de Maria, a bênção do Espírito Santo de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida da gente, esteja sobre todos nós. Amém. Amém. Tenha um tempinho de silêncio e oração, dedicando esse finalzinho de domingo na presença de Deus. Logo mais, às 19 horas, tem culto da Igreja Central de Jundiaí. E terças-feiras, estudo do Apocalipse. Vamos nos encontrando aqui no YouTube, no Facebook, e vamos nos encontrando também espiritualmente em oração e mútuo fortalecimento. Uma ótima semana. Que Deus te abençoe.